Então, né, hoje a gente vai falar da primeira etapa da divisão da meiose da profase primeira, né? Então, vamos lá. Então, a primeira etapa da meiose, né, da profase primeira, a sua divisão. A profase é a primeira divisão meiótica ou profase primeira, período exageradamente demorado, em comparação à profase da mitose. Como exemplo, pode-se observar a longa duração da formação dos gametas na espécie humana, a ovogênese. Na mulher, o espermatozoide no homem. No caso feminino, a meiose se inicia nas células de linhagem germinativa. Ovogênese. No folículo primário dos ovários, ainda durante a fase embrionária do desenvolvimento, de maneira que, no quinto mês da vida uterina, todos os ovócitos que serão formados pela mulher, que são aproximadamente 1 milhão de células, já se encontram na profase primeira da meiose. Essas células pré-gaméticas permanecem na profase primeira, em sua fase específica denominada diploteno, por vários anos, pelo menos até a fase da maturidade sexual e da puberdade, que se dá por volta de 12 anos de idade, ou até aos 45 a 50 anos de idade. Se a célula for fecundada, termina o processo meiótico. Caso não seja, ela degenera e é eliminada através do sangramento menstrual ou menstruação. A meiose primeira dá origem às duas células, o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar, que apresentam tamanhos diferentes. Na puberdade, por volta de 12 anos de idade, permanece por toda a vida. O período da profase primeira é, portanto, o mais demorado de toda a meiose, que já é um processo muito mais lento que a mitose. Essa demora ocorre porque durante a profase primeira ocorre um evento-chave da meiose, o pareamento dos cromossomos homólogos, exclusivo da meiose. Tem dupla importância. Garante a posterior disjunção apropriada dos cromossomos homólogos. Segrega um do outro que ambos os núcleos filhos dessa divisão recebem um membro de cada par de cromossomos e permite que ocorram trocas de segmento entre os cromossomos homólogos de origem paterna e materna, chamado de recombinação genética, permuta ou crossing over, e veremos na figura à frente, né? Ambos os fenômenos têm grande importância para as etapas das espécies, por contribuíram com uma maior diversidade genética para o processo evolutivo. Por ser uma fase longa, a profase primeira é subdividida nas seguintes fases: leptoteno, zigoteno, paquiteno e diacinese. Então, essa é a importância da meiose. A meiose é a primeira divisão da meiose, é um processo na formação dos gametas, verifica-se o surgimento das células, com metade do número de cromossomos, reduz o número de cromossomos, a manutenção dos cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem-se ao material genético. Consequentemente, o número de cromossomos é retomado. Em animais, a meiose acontece apenas nos ovários e nos testículos. Etapas da meiose. A profase primeira. Inicia com a profase primeira, fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromatídeos não irmã, formação do fuso feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafísica. Essa fase é dividida em ciclos subfásicos: o leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno e dianicese. Então, o leptoteno, nessa etapa, verifica-se a formação dos cromossomos duplicados por duas cromatídeas irmãs, cada uma das cópias dos cromossomos duplicados que estão ligados entre si, conectados pelo centrômero. O início da condensação desse inicia-se a espiralização dos cromossomos. Então, está aqui o núcleo e sua espiralação. Já os zigotenos, os cromossomos parecem com seus homólogos de maneira que os genes ficam alinhados. Cada cromossomo está duplicado ao par de homólogos, possui 4 cromatídeos. Forma-se nesse ponto um complexo proteico, denominado de complexo sinaptotênico, que lembra um zíper, a tração de pareamento mantém os cromossomos homólogos unidos. Então, que neles estão emparelhados. Já o paquiteno é o complexo formado, dizendo que os cromossomos são chamados homólogos, estão em sinapse, e os pares de homólogos associados, chamados de bivalentes. O paquiteno inicia-se quando os cromossomos estão em sinapse.
Durante esse emparelhamento, ocorre a permutação do crossing over, processo que se caracteriza pela quebra das cromatídeos e a ligação dessas porções ao segmento correspondente ao cromossomo não irmão. A permutação é importante porque aumenta a variabilidade genética. Tanto é que o paracteno, né, aumentou sua variabilidade. Porque o cromossomo duplicado, né, a sua permutação. A permutação cross-over aumenta a variabilidade genética. Já o diplotemo, complexo sinaptotêmico, desaparece, sendo verificada uma leve separação dos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como consequência da coesão das cromatídeos irmãs. Nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, e que recebe o nome de quiasmas, né? Estão aqui, né? Já são os quiasmas aqui. A cianicese é a última deles, né? Dessa subdivisão. Os cromossomos homólogos são separados, unidos apenas pelos quiasmas. Observa-se na fase a quebra do envelope nuclear e o desaparecimento do núcleo. A diacinese, que é quando acontece a separação dos cromossomos homólogos, com deslizamento dos quiasmas para as extremidades do bivalente. Ocorre também nesse ponto um fenômeno chamado de terminalização dos quiasmas. Ao final da diacinese, ocorre a desintegração da membrana nuclear e os cromossomos homólogos espalham-se pelo citoplasma. Já não existe mais o núcleo, né, e sua separação aqui espalhando. Durante a profase primeira, os cromossomos homólogos, cada um constituído por 2 cromatídeos, células diploide condensam, se encurtam e engrossam. Cada parte de cromossomos homólogos em parelhos justapondo gene a gene, constituindo bivalentes, também denominados tetrádes, cromáticos ou diáticos cromossômicos. Este processo é designado sinapse. Aqui está a representação do processo da meiópse e da sinapse. Durante a sinapse, estabelece pontos de cruzamento entre 2 cromatídeos não homólogos, os pontos do quiasma. Nesses pontos podem ocorrer rupturas, o que possibilita trocas recíprocas de segmentos de cromatídeo entre 2 cromossomos homólogos, troca de material genético, fenômeno designado por crossing over. Entrecruzamento. O crossing over contribui para o aumento da variabilidade genética. No fim da profase primeira, os pares de homólogos encontram-se praticamente separados. O involucro nuclear e os núcleos desagregam-se. O fuso cromático começa formando-se o número de cromossomos e o teor do DNA são alterados durante a profase. Então, está aqui a profase, né? A primeira da sua interfase, né? A interfase, o leptoteno, que é o zigoteno, o pacteno, o diploteno e a diacinese, né? Que são as suas separações ali cromossômicas. No próximo que vamos ver, né? Que nós falamos da fecundação, né? O espermatozoide para o sexo masculino, o óvulo para o feminino, né? Cada um com as suas especificações. O próximo, como vamos ver, são o processo da meiose, né? Como lá está falando do lipoteno, do zigoteno, do pacteno, do diploteno, da diacinese, suas terminações, né, com as suas separações. Aqui também é outra representação da meiose primeira. E como nós já temos, né, vimos lá anteriormente, né, esse aqui é uma complexo sinaptotêmico, com o elemento lateral, os filamentos transversais, as alças da cromatina, aqui a separação já existente dos quiasmas, o módulo, né, de recombinação e o elemento central, na reta lá, né, do tempo. Então, esse esquema é representativo da sucessão dos principais eventos da meiose. No estágio 1 está representada uma célula diploide com um par de cromossomos homólogos, cujo DNA é replicado na fase S, o que reproduz 2 cromatídeos irmãs em cada cromossomos, né? Assim por diante, né, que estão os seus resultados, né, das suas separações aqui, né? Dessa complexo, né, sinaptotêmico com suas separações genéticas. E por fim, né, aqui estão as referências, né, do livro de Biologia Celular e Molecular, né, do livro Junqueira, né, e também como base a gente pegou, né, na web, né, na internet, né, sobre completação dos textos, né, e a completação também, completamos com as figuras também. Aqui estão as referências. E por fim, né, terminamos mais um pouco a falar sobre a primeira etapa da divisão da meiose da profase primeira.